Seja muito bem-vindo. Hoje, no canal Relatos Sobrenaturais, você vai conhecer 3 casos reais, relatados por pessoas comuns que enfrentaram o inexplicável nas profundezas da selva brasileira. Relatos que não foram inventados, foram vividos. Essas histórias foram retiradas de comentários deixados por seguidores. E o que elas têm em comum? Todas falam de criaturas lendárias, sons que não deveriam existir e de uma floresta que às vezes parece observar você. Então apague as luzes, ajuste o fone de ouvido e prepare-se para acreditar no inacreditável. Relato 1. O encontro com o Mapinguari. Este é um relato real. Foi extraído de um comentário feito por um seguidor em uma página do YouTube. O nome dele será mantido em sigilo por respeito à sua privacidade. Mas o que ele descreve é simplesmente assustador. Um homem experiente, 55 anos, morador de Brasília. Alguém que dedicou a vida à caça, à pesca e à vivência direta com a mata. Ele já percorreu todo o Brasil, mas guarda uma paixão especial pelo norte, em especial o Pará. Foi em uma fazenda enorme, às margens do rio Araguaia, que tudo aconteceu. Era manhã, cerca de 9 horas. Ele e um amigo montavam armadilhas para caçar paca, a cerca de 30 quilômetros dentro da selva. Um lugar isolado. A estrada mais próxima havia sido interditada por 5 anos. Nada e ninguém deveria estar por ali. De repente, um som violento, como uma pancada brutal em um tronco de árvore. E depois, mais 3, 4 batidas, com força sobre-humana. A floresta se calou, os pássaros, os insetos, o vento. Nada. Era como se a mata estivesse prendendo a respiração. O homem e seu amigo se olharam e disseram juntos: "Que porra é essa?" Eles sabiam, ali não poderia haver ninguém. E ainda assim, algo batia com força nas árvores. E estava mais perto do que antes. As batidas estavam imitando ele. Exatamente os mesmos golpes que dava com o facão. Para testar, ele fez algo inesperado. Bateu com o facão no tronco, usando a cadência do código SOS. 3 batidas rápidas, 3 lentas, 3 rápidas. E esperou. 30 segundos depois, a resposta veio. Idêntica. Aquele ser entendeu. E como se a floresta quisesse dar um último aviso, o capitão do mato, um pássaro conhecido por alertar sobre predadores, cantou perto deles. E então veio o grunhido. Não era onça, não era anta, não era nada conhecido. A vibração tomou o corpo deles, um frio percorreu a espinha, a sensação era clara, algo os caçava. Sem pensar, correram para a caminhonete. Ele perdeu o rumo. O amigo gritou: "É por aqui!" Não conseguiram ver a criatura. Mas ele jura, aquilo que respondeu às batidas, aquilo que grunhiu, não faz parte da fauna brasileira. Você pode não acreditar, mas ele acredita. E jamais esquecerá o que viveu naquele dia, no sul do Pará. Mapinguari? Talvez. Ou talvez, algo que ainda não conhecemos. Se você acha que o que foi vivido no coração do Pará foi assustador, espere até ouvir o próximo relato. Uma história que nos leva à fronteira do Brasil com a Guiana Inglesa, onde um caçador e o neto de um pajé macuxi viveram momentos de terror absoluto. Sim, mais uma vez, a selva se cala, e quando o silêncio toma conta, algo desperta. Relato 2. A criatura do rio Maú. Essa também é uma história real.
e foi retirada de um comentário feito por um seguidor em um canal no YouTube. Por respeito, seu nome será mantido em sigilo, mas o que ele viveu às margens do rio Maú, na fronteira entre Brasil e Guiana Inglesa, é uma experiência que ele jamais conseguiu esquecer. O ano era 1986, a selva ainda mais intocada do que é hoje. Era fim de tarde, quase noite, e ele caçava na companhia de um amigo, neto de um pajé da etnia Macuxi. Até aquele momento, não haviam conseguido nenhuma caça, mas o que parecia um dia comum, logo viraria um pesadelo. Foi então que seu amigo parou, ficou em silêncio e disse, em voz baixa: "Vamos embora, tem alguma coisa nos observando." Ele olhou ao redor. Apenas selva, o som de aves, galhos, nada parecia fora do lugar. Mas seu amigo seguia calado, sério, assustado. Então ele falou novamente: "Rápido, a coisa está perto, muito perto." Foi quando o medo bateu. Começaram a caminhar depressa pela mata fechada em direção ao rio, onde haviam deixado a canoa amarrada. De repente, um estrondo, galhos quebrando violentamente. E então, o som, um urro grotesco, profundo, de algo vivo, mas não humano, e definitivamente não era uma onça. Eles correram, chegaram à canoa, subiram nela e começaram a remar com toda a força que tinham. Mas a coisa os seguia. E ouviu o amigo gritar: "Olhe, olhe ali na margem." Ele olhou e viu, ali, parado na margem, meio escondido entre os galhos, estava a criatura. Sombra enorme entre as árvores, olhos brilhando. Mais de 3 metros de altura, corpo coberto de pelos grossos escuros, garras afiadas como facas, dentes enormes, pontudos, e um urro capaz de calar toda a floresta. A criatura desapareceu, voltou para a mata. Eles escaparam, mas ele jura, até hoje, só de lembrar, sente o corpo arrepiar. Algumas coisas estão além da nossa compreensão, e às vezes a selva revela o que há de mais primitivo, mais oculto e mais perigoso. E para encerrar esse vídeo, vamos a um relato que atravessou gerações, uma história real passada de avós para netos e que marcou uma família inteira até os dias de hoje. Uma história de família, contada de geração em geração, como um aviso de que certas coisas não devem ser esquecidas. Relato 3: O chamado da canjica. Entre as décadas de 1940 e 1950, interior do Mato Grosso, em plena expansão agrícola, famílias recebiam terras do governo e passavam anos vivendo no meio do mato. Sem banheiro, sem energia, sem estrada, só floresta. O bisavô do autor do relato era um desbravador. Entrava na mata com um machado, serra e muita coragem, acompanhado de outros homens que buscavam abrir caminho no coração da floresta. As esposas ficavam no acampamento e todos os dias preparavam almoço para os maridos. Não sabiam exatamente onde eles estavam, então andavam pela mata, gritando os nomes dos homens. "Joaquim! Olha a canjica!" Naquele dia, alguma coisa respondeu. Uma voz grossa, imperfeita, tentando imitar a fala da bisavó. "Olha, canjica!" As mulheres correram pela mata até o ponto onde os maridos estariam trabalhando, mas o que encontraram foi puro terror. Não havia ninguém,
nenhum dos homens, apenas os instrumentos largados às pressas no chão. E então elas viram, no meio dos galhos, uma criatura gigantesca, enorme, peluda, horrível, e com um detalhe que assombra essa família até hoje: a boca ficava na barriga. Ela estava devorando um dos homens e ele ainda estava vivo. O horror foi indescritível. A criatura se virava lentamente e continuava imitando a mulher. Voz grotesca: "Olha, Ji-Ka." As mulheres correram desesperadas. Os outros homens só reapareceram muito depois, dizendo que também haviam visto a coisa e que todos correram sem olhar para trás. A criatura nunca foi explicada, mas a descrição lembra uma das mais temidas lendas amazônicas, o Mapinguariá, ou algo ainda pior. Algo que imita a voz humana e espera você responder. Olha, Ji-Ka. Esses foram 3 relatos reais deixados por brasileiros que viveram o sobrenatural na selva. E se seu relato foi um dos escolhidos, parabéns! Agradecemos profundamente a todos os seguidores que compartilham seus relatos com sinceridade e coragem. Cada história traz não apenas um encontro com o inexplicável, mas também revela a sensibilidade, o respeito e a trajetória de vida de pessoas que enfrentaram o sobrenatural com humildade e dignidade. Vocês enriquecem a história do nosso Brasil com suas experiências reais, que nos conectam com o mistério e nos lembram que há muito mais entre o céu e a terra do que podemos compreender. Gratidão! E se você já passou por algo parecido, conte nos comentários. Quem sabe a próxima história contada aqui seja a sua. Não se esqueça: curtir, se inscrever e compartilhar ajuda o canal a continuar trazendo histórias assim. E lembre-se, na floresta, nem tudo que responde é humano.